A mulher do cemitério. Na época em que ocorreu esse fato, eu tinha aproximadamente 8 anos, e isso foi no ano de 1997. Quando eu era criança, tinha um costume de passar alguns dias de férias na casa dos meus primos. Na época eu morava em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e eu estava passando as férias na casa dos meus primos que moravam em Piraquara, outra região metropolitana. Nesse dia, quem me levou para minha casa foram meus tios. No caminho tinha, e até hoje tem, um cemitério. Quando estávamos próximos ao cemitério, eu pedi para que meu tio parasse o carro, pois precisava ir ao cemitério. Minha tia me perguntou por que eu teria que ir até lá e eu respondi: "Tem uma pessoa me chamando." Eles acharam melhor parar o carro para eu verificar o que era. Fui até o túmulo de uma mulher e fiquei um tempo lá. E quando saí, eu disse: "Pronto, já terminei o que eu precisava fazer." E fomos embora. Detalhe que eu não me lembro de nada. Quem me contou isso foi a minha tia. E não, também não lembro o que eu fui fazer naquele túmulo. E a teoria que tenho é de que fui lá para rezar. A flor do cemitério. Fato ocorrido no ano de 2000. Nesse ano, vivenciei a primeira perda dolorosa em minha vida. Eu tinha por volta de 10 anos quando, infelizmente, meu tio faleceu. Ele faleceu dentro do banheiro da casa onde morava com os meus avós. Um tempo se passou e fomos visitar o túmulo dele, que foi enterrado no mesmo cemitério do relato anterior. Caminhando pelo cemitério, me deparei com uma flor. Achei bonita, peguei e a levei embora. Olha, todas as vezes em que íamos ao cemitério, a minha mãe sempre nos fazia tirar os sapatos antes de entrar em casa. Imagine se ela soubesse que eu estava com algo que pertencia ao cemitério, ou pior, a alguém do cemitério. Enfim, a partir desse dia, eu não conseguia dormir direito e passei a ter pesadelos. Nesses pesadelos, eu estava cavando um túmulo de terra com uma colher. Era horrível. Até que meus pais resolveram me levar em uma benzedeira. Chegando lá, ela disse que eu tinha que devolver o que eu havia pegado, ou seja, a flor. Só sei que quando finalmente devolvi a flor, eu tive paz. Já ouvi outras histórias de pessoas que pegaram coisa do cemitério e sofreram as consequências. Podem achar que é mentira, mas eu sei que aconteceu e garanto que é verdade esse meu relato. A visita. Na época do ocorrido, eu tinha por volta dos 17 anos, isso no ano de 2006. Era por volta das 9 horas da manhã e eu ainda estava deitada no meu quarto. Escutei umas vozes vindo da sala e logo notei que era minha mãe conversando com outra mulher, que eu não sabia quem era. Pois bem, eu cobri a cabeça e pensei: tomara que a mãe não traga essa mulher aqui pro meu quarto. Sim, a minha mãe tinha essa mania de querer apresentar as filhas para as amigas dela. Nesse momento, eu senti uma presença no meu quarto e tirei um pouco a coberta do modo que eu pudesse ver apenas por uma frestinha. E logo vi uma mulher parada na porta do lado de dentro do meu quarto. Ela estava me olhando fixamente e estava sozinha. Nesse momento, eu cobri novamente aquela fresta e fingi que estava dormindo para aquela mulher ir embora logo. Depois que levantei, reclamei para minha mãe. Disse que não gostei da amiga dela no meu quarto e que não queria mais saber de ninguém por lá. E a minha mãe, com cara de espanto, disse: Fernanda, eu não levei e não mandei ninguém entrar no seu quarto. O tempo todo a mulher estava aqui comigo e nem ficou muito tempo e foi embora. Bom, a conclusão desse relato é que a tal mulher trouxe uma companhia com ela. Sussurro. Eu estava dormindo virada de costas para a porta. De repente, eu acordei escutando alguns passos. E detalhe que não tinha ninguém no quarto comigo. Senti um arrepio e medo, cobri a cabeça com a coberta. Nisso, os passos começaram a aumentar. Era como se a pessoa estivesse andando rápido de um lado para o outro. De repente, esses passos pararam. E eu senti como se tivesse alguém parado atrás de mim e se aproximando aos poucos. Nesse momento, escutei um sussurro no meu ouvido, tão perto que pude sentir um ar quente. Dizia o meu nome bem baixinho:
Era a voz masculina. Só sei que por impulso, levantei como uma mola da cama e corri para o quarto dos meus pais, apavorada. O espírito da casa. Bom, talvez esse fato tenha sido o mais aterrorizante da minha vida. Nessa época, eu já tinha 24 anos e estava namorando um rapaz que agora é meu marido. Foi em 2013 que resolvemos ir morar juntos. A nossa situação financeira não era das melhores. Apenas ele trabalhava e então a casa que podíamos alugar seria bem simples e ficava numa favela horrível. A nossa casa ficava nos fundos da casa do proprietário. Meu marido trabalhava na mesma empresa que ele. Antes de nos mudarmos, a casa foi reformada. Bom, passamos alguns dias, eu senti que a energia do lugar não era das melhores. Meu marido saía de madrugada para ir trabalhar e eu ficava sozinha. Muitas vezes eu escutava passos. Alguém mexendo em panelas na cozinha e também aquela sensação de ser vigiada a todo momento. E podem até dizer que era meu marido, mas não era. Quando isso acontecia, meu marido estava comigo ou estava no trabalho e também não era ninguém lá fora andando, porque dava para ouvir nitidamente os passos dentro da casa. Certo dia, meu marido saiu, como era de costume, para ir trabalhar. E como era muito cedo, eu resolvi dormir novamente. Quando peguei no sono, sonhei que meu marido tinha voltado e entrado novamente em casa. Ele estava desesperado, olhava por uma fresta na cortina, pela janela do quarto, dava para ver o portão lá da frente, e falava repetidamente: Eles estão me esperando lá fora, vão me pegar. E eu falava: Mas quem vai te pegar? Quem está te esperando? E ele não respondia, só ficava falando aquilo. Nesse momento eu acordei, ofegante, e vi uma silhueta totalmente preta ao lado da minha cama, parado, olhando. Eu não vi o rosto, não vi roupa, apenas aquela silhueta ali parada. E sumiu depois de um tempinho. Eu entrei em desespero e liguei para o meu marido para saber se estava tudo bem e graças a Deus não tinha acontecido nada com ele. Aqui em Curitiba faz bastante frio e temos o costume de ficarmos no sol, conversando, comendo, bebendo algo para nos aquecer. E a mãe do proprietário da casa foi tomar sol comigo. E conversa vai, conversa vem. Eu acabei perguntando se morava alguém na casa antes de nos mudarmos para lá. Eu queria investigar se tinha acontecido algo estranho que pudesse explicar a aparição daquele espírito. Ela me disse que morava um sobrinho dela na casa e ele era viciado em drogas e tinha dias que sumia e voltava até sem roupas. Até que uma vez armaram uma emboscada na frente da casa e o mataram, pois ele devia aos traficantes. Só que, depois de um tempo, eu descobri que ela mentiu e, na verdade, tiraram a vida do rapaz dentro da casa, invadiram o lugar e, bem, já imagina o que aconteceu. Eu descobri isso porque eu achei uma reportagem no Google, coloquei o meu endereço completo e apareceu. Acredito que ela tenha ocultado isso por medo do filho perder os inquilinos. Cheguei à conclusão de que no sonho o espírito se materializou numa forma que eu conhecia, ou seja, no meu marido, para falar como ele morreu. Não tem outra explicação. Não ficamos nem 4 meses nessa casa. Eu acabei arrumando um emprego e conseguimos sair daquele lugar. Hoje vivemos muito bem. Meu primo. Em 2012 tive outra grande perda. Meu primo de apenas 19 anos faleceu. Até hoje isso me dói muito. Em meados de 2014, eu e meu marido fomos visitar meus pais. Eu sempre tive o costume de entrar na casa que era dos meus avós. Apesar das lembranças ruins, eu também tenho muitas lembranças boas da infância. Os móveis são os mesmos, a pintura é a mesma desde a morte deles. Minha avó se foi em 2003 e meu avô em 2005. Na cozinha tem um armário e nesse armário tem o nome do meu primo escrito de caneta com a letra dele. Eu olhei para aquelas letras, encostei a cabeça e fechei os olhos. E então eu senti alguma coisa atrás de mim. E nisso senti alguém mexendo no meu cabelo, como se fosse um carinho, sabe? O detalhe é que a casa estava vazia. Apesar de lá ainda morar um tio e um primo, eles não param em casa. Não é nada assustador, mas eu pude sentir a presença do meu primo falecido naquele momento.
Era como se ele estivesse me consolando. Doppelganger? Esse relato não aconteceu comigo. Quem vivenciou foi a minha irmã mais nova. Mas eu quero contar, pois é uma coisa que me deu muito medo. Esse fato aconteceu no ano de 2006 e ela tinha apenas 10 anos. Estávamos morando nos fundos da casa de uma tia. O terreno era enorme. Por volta das 6 da manhã, minha irmã acordou, olhou pela janela e viu a nossa prima parada no meio do terreno, olhando em direção à nossa casa. Minha irmã pensou: Nossa, que menina doida! O que faz a essas horas aí parada? Algumas horas depois, a minha irmã foi perguntar para minha tia o que a prima estava fazendo às 6 da manhã lá fora. E a minha tia, espantada, falou: Não, a sua prima não saiu em nenhum momento, inclusive ela tá dormindo ainda. Eu já presenciei coisas lá também. Tive um primo que morou lá por vários anos, antes mesmo da minha tia ir morar lá. Na época, meu tio cedeu a casa para esse primo morar. Ele morreu já há muitos anos e depois meus tios foram morar nesse lugar também. Daí vem aqueles questionamentos. O que aconteceu? Doppelganger? Um espírito que se materializou? Definitivamente tem coisas que não dá para explicar. Esses relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pela Fernanda de Curitiba, Paraná.